Olá, meus amados, graça e paz a todos. Eu me chamo Emerson Ferreira, sou seu professor do INTEPRE, o Instituto Teológico de Ensino e Pesquisa da Religião. Gostaria de convidar você para mais uma aula. Meus amados, nós chegamos à nossa sexta aula. Nessa oportunidade, a gente quer falar de um assunto extremamente importante, está aí na sua apostila, que é a Bíblia e sua oposição aos pensamentos filosóficos atuais. Nós precisamos entender que a Bíblia Sagrada ela possui algumas características que são intrínsecas a ela, como, por exemplo, a sua inerrância, sua infabilidade, o seu caráter de revelação de Deus para os homens e, por que não dizer, sua autoridade. O aspecto autoridade é o que eu quero salientar aqui na aula 6, pois a gente precisa entender que a Bíblia é a palavra final a respeito de todos os assuntos para todos os homens. O campo da filosofia, da sociologia, da psicologia e da teologia tem a Bíblia Sagrada como a palavra final, a palavra irrevogável. Diante disso posto, nós precisamos entender que nós estamos diante de um grande desafio. A sociedade pós-moderna vem sido fortemente influenciada pelas mais variadas formas de pensar, fomentadas por uma filosofia de pano de fundo ateu, que vem conspirando em todo momento contra Deus e sua verdade. E por que não dizer contra a sua palavra? Amados, nós vivemos um período onde há uma gama significativa de pensamentos filosóficos que estão em detrimento, em oposição. Aliás, a Bíblia Sagrada está em oposição a esses pensamentos caídos, a esses pensamentos fragilizados, pensamentos que se opõem contra Deus e que, na verdade, têm uma tentativa frustrada de negar a sua existência. A Bíblia Sagrada não é um livro de trivialidades, muito menos de relativismos. A Bíblia é um livro de verdades absolutas. Já desde o primeiro livro da Bíblia Sagrada, ficará muito claro que existe um Deus que é criador de todas as coisas. Esse Deus que cria é o Deus que sustenta e que também se relaciona com a sua criatura e com toda a criação como um todo. A gente precisa entender que há uma verdade irrefragável, que existe um único Deus que subsiste em três pessoas distintas, a saber, Pai, Filho e Espírito Santo. E que o pecado entrou no mundo contaminando todo o cosmos e, consequentemente, toda a natureza humana. Todavia, há uma verdade inquestionável também, que é a gloriosa providência de Deus em nos redimir, prometendo Cristo, o Senhor, que faria o sacrifício expiatório pelos nossos pecados, redimindo-nos de toda a nossa culpa. Gênesis capítulo 3, verso 15. A Bíblia é um livro de verdades. E como sendo um livro de verdades, ela se torna um instrumento de oposição aos mais variados pensamentos da pós-modernidade. Nós queremos falar justamente sobre isso, sobre esses pensamentos e como eles vêm ganhando relevância, todavia entendendo ser a palavra de Deus como a palavra final. Eu peço licença só um minuto para lhe explicar que no decorrer da aula eu estarei olhando aqui um pouquinho à minha direita, um plano um pouquinho inferior, onde está os slides do PowerPoint. Não se sinta incomodado, é a fim de organizar, de deixar o nosso pensamento um pouquinho mais harmonioso, a fim de oferecer para você uma aula um pouquinho mais de qualidade. Bom, meus amados, não se sintam incomodados. Volta para a nossa aula. Nós queremos falar a respeito de um dos pensamentos, umas correntes filosóficas que têm ganhado muito força e que a Bíblia se opõe ferrenhamente a ela, é o materialismo. O materialismo a gente entende-se como duas categorias diferenciadas, a saber, o materialismo como uma corrente, um pensamento filosófico e o materialismo como, por extensão, ou o materialismo na prática. Vamos fazer essa distinção e vocês vão entender que a Bíblia se opõe de forma crucial a esse pensamento. Primeiramente, como filosofia, é uma doutrina que identifica na matéria e em seu movimento a realidade fundamental do universo, com a capacidade de explicação para todos os fenômenos naturais, sociais e mentais. Em linhas gerais,
o materialismo como um sistema filosófico que foi cunhado por Karl Marx, ele fundamenta-se em uma premissa irrevogável, que é essa aqui que nós acabamos de ler. Em linhas gerais, ele está querendo dizer: só existe a possibilidade de se provar existência com a materialidade. Se é matéria, existe. Nada que é imaterial pode existir de forma fundamental. Logo, ele vai explicar todos os fenômenos, sejam elementais, sociais, naturais, todos os movimentos e os acontecimentos dentro da nossa esfera, dentro do nosso plano, são todos eles justificáveis, são todos eles explicáveis à luz da matéria. A matéria explica a matéria, pois a matéria é a essência da existência. Se é matéria, existe. Parece um pensamento até interessante. Todavia, nós precisamos entender a característica sutil deste pensamento. Eu não sei se você percebeu, mas de uma forma muito sutil, ele nega de forma contundente a existência de Deus. Pois Deus é espírito. Logo, se Deus não é um ser material e ele é um ser imaterial, logo, Deus não existe. Em linhas gerais, é isso que Karl Marx ele vai querer sustentar, e é exatamente isso que essa corrente filosófica afirma. Tudo existe se a possibilidade de comprovar através da materialidade. Se não for matéria, não existe. Logo, não existe Deus, não existe anjos, não existe inferno, não existe demônios. É uma tentativa frustrada de aniquilar no pensamento da humanidade a existência de um Deus poderoso, soberano, sobretudo pessoal. No conceito por extensão, ou o materialismo na prática, muito mais em voga em nosso ambiente, principalmente um ambiente religioso e, por que não dizer, um ambiente cristão, é a maneira de viver extremamente devotada aos bens, valores e prazeres materiais. Sim, esse conceito ou essa definição por extensão, ela quer dizer mais ou menos isso, que o nosso alvo último, o nosso objeto central deve ser a busca pelos bens materiais. Meus amados, todos nós sabemos que a prosperidade é uma bênção muito bem enraizada e presente nas Sagradas Escrituras. Basta ver a vida dos grandes patriarcas, a saber, Abraão, Isaac, Jacó, por que não dizer Jó. São os patriarcas que mostram e evidenciam a realidade, a bênção da prosperidade na vida de um homem. Muitos outros monarcas, o que mais se destaca, a saber, Salomão, alguns reis gozaram de prosperidade, alguns personagens no Novo Testamento bíblico, aliás, muitos que até serviram a Deus com seus bens, de tão prósperos que eram, abençoaram a igreja de Deus, e isso está muito presente em todas as páginas, seja do Antigo ou do Novo Testamento. A Bíblia não é contra a prosperidade. O que a Bíblia vai ser muito categórica e se opor é a busca da prosperidade como um fim último. A busca da prosperidade como uma razão central e única. A prosperidade, num conceito bíblico, ela é resultado. Ela não pode ser um bem em si mesmo. Ela não é um efeito necessariamente. Ela é uma causa. Ela é uma causa e não necessariamente o efeito, o início. Ela não pode ser aquilo que é buscado de forma cega, como se muito se percebe dentro de alguns bastidores da igreja evangélica, fundamentada sobre uma teologia que nasce nos Estados Unidos da América, das quais nós iremos falar com mais propriedade em uma outra disciplina, que ganha força e chegou aqui no Brasil como teologia da confissão positiva e que hoje é conhecido como a teologia da prosperidade. Cristo ele é muito claro, muito explícito em seus ensinamentos, quando ele diz que nós devemos ajuntar tesouros no céu e não na terra. E aí ele vai estabelecer a justa diferença entre os tesouros da terra e os tesouros do céu, mostrando e evidenciando a nossa transitoriedade, mostrando a necessidade de nós despertarmos os elementos, as qualidades e virtudes espirituais em detrimento das materiais.
O apóstolo Paulo, em suas cartas, inúmeras vezes ele vai salientar que em muitos momentos esteve com fome, padeceu necessidade, esteve nu, abandonado, desprovido de bens, todavia sempre assistido por Deus. É bem verdade um grande paradoxo para alguns, mas é assim que evidencia as Sagradas Escrituras. Tiago, ele é muito explícito e objetivo quando ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro como causa última torna-se a raiz de todos os males. Felizmente, o materialismo, seja na sua forma, seu estabelecimento em conceito filosófico ou por extensão, é uma forma filosófica e comportamental de negar a existência do Deus que supre, do Deus que nos sustenta. Um outro pensamento, uma corrente filosófica muito presente na pós-modernidade é chamada de hedonismo. Em termos gerais, uma definição filosófica, poderíamos dizer que hedonismo significa a busca excessiva do prazer como bem supremo. Esse termo do grego é formado pela palavra hedon, prazer ou desejo, junto ao sufixo ismo, que significa doutrina. Esse conceito e esse pensamento tem estado muito presente em nossa sociedade. É a busca do prazer como a causa máxima. A Bíblia, inúmeras vezes, vai se opor, vai contradizer esse conceito filosófico largamente praticado nessa sociedade doentia que está presente nos dias de hoje. O hedonismo ele está fundamentado, sobretudo, na prática do prazer. O importante, a causa máxima e última é a busca do prazer. Uma vez que aquilo que eu busco me gera prazer, eu posso ignorar todos os princípios e todas as balizas existentes, sejam elas religiosas ou sejam elas morais. Aí a Bíblia confronta-se com esse pensamento de forma dura e de forma intensa, mostrando, evidenciando que a Bíblia é a palavra de Deus. Quando a Bíblia nos incentiva a buscarmos a santificação, a negarmos a nós mesmos e em muitas outras partes e porções da Bíblia Sagrada e do conceito doutrinário, ficará muito evidente que a Bíblia colide-se frontamente com esse pensamento tão em voga e largamente praticado nessa nossa sociedade. Um outro conceito é um conceito muito sutil e que tem, de uma certa forma, ganhado uma gama significativa de eruditos e de professores na academia e pensamento e corrente filosófica que também tem alcançado outras etapas do ensino, como no ensino médio e ensino fundamental, que é o panteísmo. O que vem a ser o panteísmo? O panteísmo é a crença de que absolutamente tudo e todos compõem um Deus abrangente, imanente, ou que o universo e Deus são idênticos. Em termos gerais, o que o panteísmo vai assegurar? Tudo é Deus e Deus é tudo. Logo, ele está firmado nessa premissa. Deus é o Criador, mas no momento em que Deus cria a lua, Deus compartilha parte da sua essência a essa lua. Logo, a lua não é apenas uma criatura de Deus, mas é também um Deus menor. Quando Deus cria o sol, Deus compartilha deidade, divindade a este sol. Logo, o sol não é apenas uma criatura. O sol é também um semideus. E assim sucessivamente. Dentro do campo do panteísmo, tudo que existe no reino animal, no reino vegetal e no reino mineral, todos esses elementos animados ou inanimados ganham caráter subjetivo de deidade. Ou seja, tudo se torna minúsculos deuses que formam um único Deus existente. Esse pensamento, essa corrente filosófica, que está muito irmanado com um conceito também religioso chamado de politeísmo, poli de muitos e teísmo de deuses, onde assegura a existência de que não há um Deus soberano, mas que existem vários deuses. O panteísmo vem ganhando força, o panteísmo vem se multiplicado como corrente filosófica nos pensamentos dos eruditos na pós-modernidade. A Bíblia vai assegurar em todo o tempo em que Deus é um ser único,
que subsiste em três pessoas distintas, Pai, Filho, Espírito Santo. É a santa e gloriosa Trindade que nós conhecemos como doutrina bíblica e inerrante dentro do cabedal de doutrinas bíblicas que temos. Uma outra corrente filosófica que tem destruído e arruinado muitos, inclusive adentrado nos bastidores evangélicos, cristãos e acadêmicos, é o chamado relativismo. O que vem a ser o relativismo? Em linhas gerais e em definição filosófica, poderíamos dizer que o relativismo é o conceito de que os pontos de vista não têm uma verdade absoluta ou uma validade intrínsecas, mas eles têm apenas um valor relativo, subjetivo, de acordo com as diferenças na percepção e na consideração. Introdutoriamente, nessa aula, eu falei a respeito de alguns valores absolutos ou verdades intrínsecas, absolutas, irrefragáveis, em que a Bíblia aponta como pecado original a existência de um Deus pessoal e criador, a existência da Trindade, a existência das consequências que esse pecado teve, bem como também a providência no tocante à redenção desse homem caído, ali mesmo no Jardim do Éden. O que vai fazer o relativismo? O relativismo ele vem numa contramão, negando a existência de uma verdade absoluta. O relativismo vai dizer não há uma verdade universal. A verdade ela é subjetiva, depende muito do ponto de vista e do ponto de quem analisa. A Bíblia ela é categórica em afirmar que ela é a verdade. O próprio Cristo, a palavra encarnada, foi o único homem a pisar nessa terra a dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade. A Bíblia não é um livro de subjetivismos, a Bíblia não é um livro dos abstratos, a Bíblia é o livro das verdades absolutas. A Bíblia estabelece limites, a Bíblia expõe as balizas, a Bíblia ela é a palavra final para todos os assuntos dos homens. O relativismo ele vai lançar luz e vai apadrinhar outros conceitos filosóficos chamados de pluralismo ou pluralidade. Em termos gerais, em definição filosófica, poderíamos chamar pluralismo algo como uma condição observada em sociedade nas quais não ocorre uma hegemonia de um único pensamento, seja ele no campo religioso, no campo moral e no campo filosófico. Queridos, em linhas gerais, o pluralismo está muito em consonância com o relativismo e vai dizer que todas as verdades, seja no campo religioso, social, moral, ético, precisam ser respeitadas, pois nós precisamos aprender a conviver nesse ambiente. Ora, nós concordamos que o mundo é plural. A igreja é plural, num certo conceito e definição. Em termos de diferença, entender pluralidade como diferença, é óbvio que nós somos plurais. Eu tenho gostos e estilos que você não tem. Você tem alguns estilos e alguns gostos que eu não os tenho. Por exemplo, eu posso achar uma camisa rosa excelente, bonita. Você pode olhar e pode discordar. A nossa opinião, a minha opinião de gostar e a sua de não gostar são opiniões plurais. Isso é extremamente normal. Nós vivemos num mundo plural. As pessoas são diferentes. Até mesmo dentro das comunidades de fé, como na igreja, as pessoas são diferentes. Aliás, as pessoas precisam ser diferentes. Deus nos criou com DNA único. Cada um tem uma corrente cromossômica totalmente diferenciada. É o seu DNA que vai delimitar suas características, seus gostos, seus prazeres, seus desejos. Somos diferentes nisso. E a Bíblia respalda tudo isso. O que nós precisamos entender é que no campo da doutrina, no campo das verdades absolutas, não se admite essas pluralidades. Por exemplo, a existência de Deus. Eu creio que Deus existe. Todavia, o outro crer que Deus não existe não é apenas uma opinião plural. É uma opinião que é dissociada de uma verdade absoluta. A pluralidade precisa estar em consonância e respeitar a centralidade, verdades absolutas.
Eu não posso, em detrimento da pluralidade, anular o valor único. A verdade é irrefragável. Por exemplo, nós podemos discordar, mesmo confessando, temos a mesma fé que nós professamos, a gente pode ser diferente em alguns aspectos, até mesmo da doutrina. Agora, o que nós não podemos ser diferentes e nem plurais é em questões essenciais. Nós temos algumas divergências, principalmente os pentecostais e os reformados, no campo da antropologia. Os reformados dizem que nós somos dicotomistas. Os pentecostais alguns ou a grande maioria vão afirmar que nós somos tricotomistas, formados de corpo, alma e espírito. Já os reformados é corpo e espírito, e assim sucessivamente. Mas são algumas verdades que ainda estão no campo da secularidade ou da trivialidade. Não são elementos centrais que vai comprometer todo o escopo de fé. Por exemplo, no tocante à escatologia bíblica, uns acreditam que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, outros acreditam que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação, outros advogam a ideia de que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação. São três pensamentos totalmente divergentes e diferentes. Todavia, são pensamentos plurais em torno de uma única doutrina. É possível. Por quê? Porque não é um assunto central das Escrituras Sagradas. O que nós precisamos entender, e a verdade central que une esses três pontos divergentes, é que ele virá. Essa é uma verdade irrefragável. Heresia é dizer que ele já veio. Ou uma não-verdade herética é dizer que ele não virá. Mas se virá antes, no meio ou depois, esses são aspectos triviais que são aceitos dentro de um conceito de pluralidade. Todavia, o que a gente precisa entender é que não há várias verdades. Há verdade absoluta a respeito de um único aspecto. É isso que a gente precisa entender. A pluralidade vai dizer, em resumo, a pluralidade vai dizer, há várias verdades em torno de um único assunto. A Bíblia vai dizer, há uma única verdade a respeito de determinados assuntos. Tem determinados assuntos que não nos permitem sermos triviais. E a gente precisa ser únicos. E a gente precisa ser central. Um outro aspecto, eu não sei se você percebeu, mas todas essas correntes filosóficas, elas convergem para uma única verdade, o ateísmo. Eu não sei se você percebeu, mas as mais variadas correntes filosóficas evidenciam, apontam, deixam em relevo um conceito de que Deus não existe. O ateísmo tem sido um dos conceitos filosóficos predominantes em nossa sociedade pós-moderna, caída e muito fragilizada pelo pecado. Nós temos alguns números, alguns dados alarmantes que chamam a nossa atenção. Em termos de definição, poderíamos dizer que o ateísmo é uma palavra que deriva de ateu, por sua vez. Esta tem sua origem do grego ateos, ou seja, sem Deus, o prefixo a indicando uma negação, e teos, Deus. Ou seja, ateísmo é não Deus, ou, em linhas gerais, Deus não existe. O ateísmo no Brasil, ele tem mostrado números que para nós são preocupantes e despertam a nossa atenção. Os brasileiros ateus, agnósticos e sem religião já somam quase 15 milhões, segundo os dados do último recenseamento que foi desenvolvido pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 15 milhões. O Brasil hoje ainda vivencia um vertiginoso crescimento do cristianismo ou dos evangélicos. Os evangélicos crescem ainda de forma considerável no Brasil. Os católicos em uma leve queda, mas consideravelmente é também o crescimento de ateus em nosso país. Muitos têm migrado do catolicismo para o grupo dos evangélicos e muitos também têm migrado do catolicismo para o ateísmo. O crescimento do ateísmo no Brasil é vertiginoso. E aí eu gostaria de confrontar você com algumas perguntas. Será que o grande e expressivo crescimento de suicídio, uso de entorpecentes, latrocínios,
crimes praticados no Brasil, você acha que não tem uma relação com esse vertiginoso crescimento do ateísmo? Com certeza sim. Uma sociedade distanciada de Deus, uma sociedade que nega Deus, uma sociedade que uma tentativa frustrada de confrontar a Deus em seus valores absolutos mostra e evidencia a sua mais terrível doença. É por isso que a nossa sociedade está enferma. É por isso em que as nossas ruas se tornaram verdadeiros corredores de sangue. Justifica porque cada vez mais o homem está se distanciando de Deus, que é o Senhor e é o Criador de todas as coisas. O ateísmo no mundo também tem números alarmantes. Foi feita uma pesquisa em 2005 e essa pesquisa não está atualizada. 77% das pessoas em 57 países eram religiosas. Quando fizeram essa pesquisa no ano de 2011, já constataram uma grande e abrupta queda. Ou seja, 68% apenas se denominava países de crenças religiosas. Ou seja, de 77% para 68%. Uma queda considerável. Enquanto que o número de ateus passou desse mesmo período de 2005 a 2011 de 3% para 13%. Ou seja, em um período pequeno de aproximadamente 6 anos, 10% em 57 países houve um crescimento do ateísmo em 10%. Em contrapartida, houve um decréscimo também de mais de 10%, de 11% dos países que confessavam algum tipo de religiosidade. Ou seja, há uma queda do grupo de pessoas que confessam uma fé, uma religião, e há um crescimento vertiginoso e assustador das pessoas que confessam um conceito filosófico ateu. São números e são dados que nos preocupam consideravelmente. As projeções não são das melhores. Eu fiz uma rápida apanhada a respeito de algumas informações e eu gostaria de destacar apenas uma, no tocante a projeções para o futuro. Se nenhum movimento interromper o esfriamento da fé, nas próximas 4 décadas, nações como Canadá, Austrália, Áustria, Finlândia, Holanda, Irlanda, Nova Zelândia, Suíça e República Tcheca terão a maioria de sua população longe de Deus, segundo os dados da American Psycho Society, uma agência extremamente respeitosa no tocante à estatística e dados do campo da religião. Queridos, estamos diante de um grande desafio. A igreja precisa entender que estamos vivendo tempos trabalhosos. Temos um grande desafio e, em entrevista, um certo professor, em entrevista à BBC de Londres, o professor de Sociologia e Estudos Seculares do Pitzer College, que é um colégio da Califórnia, nos Estados Unidos, esse professor se chama Phil Zuckerman. O professor Phil ele vai dizer que o crescimento de ateus é visível em todo o mundo. Há muito mais ateus no mundo hoje do que jamais houve, tanto em números absolutos quanto em porcentagem da humanidade. Amados, que essa aula não tenha apenas como propósito o acúmulo de informações. Além de nos fazer entender que a Bíblia é um livro que se opõe a essas mais variadas vertentes e correntes e pensamentos filosóficos, nós precisamos entender e permitir que o Espírito de Deus desperte também em nossos corações uma chama evangelística, para que nós podemos entender que a Bíblia é a palavra final, que a Bíblia é a autoridade máxima para todos os assuntos de todos os homens, e além de entender essa verdade, expor aos que estão se perdendo em um mundo tão sombrio e que revela uma drástica realidade de um mundo sem Deus. Que Deus possa nos abençoar e que possamos ser fiéis e compromissados com essa tão grande, nobre, desafiadora, porém recompensadora tarefa.
Nós ficamos por aqui. Espero que essa aula tenha agregado a você de uma certa forma e eu tenho certeza que as próximas aulas a gente vai dar continuidade nessa linha de raciocínio e o nome do Senhor será glorificado. Fiquemos por aqui. Não se esqueça, INTEPRE, Instituto Teológico de Ensino e Pesquisa da Religião, comunicando excelência à sua vocação.